Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Escutou essa vinhetinha, já sabe que está no ar Chave do Enem, nosso programa preparatório para vestibulares e Enem. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda para você que nos acompanha ao vivo e para você que está entrando depois no seu horário, no seu tempo, para participar conosco e corrigir o simulado, tirar as dúvidas e aprender um pouco mais, preparando-se sempre conosco aqui no Chave do Enem, no canal Educação Adventista Brasil. Já se inscreveu, já curtiu, já compartilhou? Vem comigo, porque estamos começando o segundo ciclo desse semestre. Lembrando, o ciclo sempre é Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Em primeiro ano, fica ligado, primeirão. Vamos hoje, então, começar com linguagens e a primeira aula é língua portuguesa. E língua portuguesa é com a professora Ângela. Antes de chamar, pegou a pipoca, sentou, se preparou, simuladinho feito. Para quem é nosso aluno, para quem não é, acompanha conosco aqui. Na tela vai aparecer as questões para vocês também. E lembrando, já está aberto o simulado de matemática. Semana que vem estaremos aqui novamente, mas agora começando ainda com língua portuguesa. Professora Ângela, é com você. Rodou a vinheta. Fala, galerinha! E aí, depois de 4 semaninhas, ó, cá estamos aqui novamente. E aí, estudou bastante nesses últimos dias? Não esqueceu da língua portuguesa, né? Então, vem aqui comigo para o Chave do Enem para nós resolvermos algumas questões trabalhadas nessa última semana. A nossa primeira questão vai trabalhar os verbos. Na verdade, todas praticamente as questões que nós vamos analisar hoje estão relacionadas a verbos, tá? E também um pouquinho de interpretação de texto. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, eu vou explicar um pouquinho da dinâmica que eu faço para a gente ler e interpretar essas questões, tá bom? Então, sempre antes de começar a leitura dos textos motivadores, que muitas vezes acompanham as questões, eu gosto de fazer a leitura do enunciado, porque assim, quando eu for ler o texto, quando eu tiver que ler o texto, eu já vou com o foco certo naquilo que eu preciso prestar atenção para responder bem a questão. E assim a gente ganha tempo, tá? Então, guarda essa dica aí também contigo. Então, vamos começar pela leitura do enunciado da primeira questão, que diz o seguinte: os verbos que sintetizam os objetivos do produtor nas duas situações propostas são, respectivamente. Que verbos será que são esses, né? E aí a gente tem ali as situações, ó: entreter e seduzir, divertir e informar, distrair e comover, recriar e assustar, alegrar e intimidar. Tá? Essas são as alternativas para nós respondermos. Então, quais verbos vão sintetizar? O que significa sintetizar? Presta atenção nessa palavra que ela é importante. Os objetivos do produtor nas duas situações propostas. Então, vamos lá. Vamos à leitura do texto. Notícias do além. Aquele que morrer primeiro e for para o céu deverá voltar à terra para contar ao outro como é a vida lá no paraíso. Assim ficou combinado entre Francisco e Sebastião, amigos inseparáveis e apaixonados pelo futebol. Francisco teve morte súbita e, passado algum tempo, no meio da noite, sua alma apareceu ao colega. Nossa Senhora, Chico, você veio mesmo? Estou aqui, Tião, para cumprir a minha promessa, trazendo-lhe 2 notícias. Então me fala, o céu é uma maravilha, um colosso, uma beleza, tem futebol todo dia. E a outra? A outra é que você está escalado para jogar no meu time amanhã cedo. E aí, esse texto pode ser analisado sob 2 pontos de vista, que incluem situações diferentes de interlocução. A primeira, considerando seu produtor, seus potenciais leitores, e a segunda, considerando os interlocutores Francisco e Sebastião. Para cada uma dessas situações, o produtor do texto tem um objetivo específico que se determina não só pela situação, mas também pelo gênero textual. Qual é o gênero textual? Tá? A gente tem aqui um texto de humor, né? Então, o que vocês acham? Quais são os verbos ali que vão sintetizar melhor
a ideia do produtor nessas duas situações aí? O que vocês diriam? Qual é a alternativa certa? A, B, C, D ou E? Eu já vou dar uma dica para vocês, tá? Para você acertar essa questão, você tem que dar uma olhadinha nas palavras que, obviamente, têm sinônimos, né? Então, por exemplo, ali, entreter, divertir, distrair, recrear e alegrar são muito parecidas. O que vai tornar essa questão bem diferente? Seria a segunda situação proposta pelo produtor, né? Ou seduzir, ou informar, ou comover, ou assustar, ou intimidar, ok? Então, pensando nessa minha diquinha, o que vocês responderam aí? Fala para mim, qual é a alternativa certa? 3, 2, 1, vamos para a resposta? Acertou se você respondeu a alternativa B, divertir e informar, tá? Justamente pelo gênero textual que a gente tinha, né? Ele não tinha intenção de seduzir ninguém, nem de comover, nem de assustar, nem de intimidar, né? Então, por isso que a alternativa B é a mais válida ali. Porque se a gente for levar em consideração o primeiro, nós teríamos muitos sinônimos ali. Divertir seria sinônimo de recrear, ou de entreter, né? Mas o que vai fazer você acertar essa questão seria justamente o segundo verbo ali, que vai sintetizar a outra ideia, que seria de informar, ok? Vamos para a nossa segunda questão, questão do Enem, tá? A gente tem aqui um texto verbal, juntamente com um texto não verbal, que vai fazer parte de uma campanha publicitária, tá? E a pergunta diz o seguinte: nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos no modo imperativo a. E aí a gente tem a imagem de 3 mulheres e está dito o seguinte: se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio, denuncie. Então não faça de conta que você não vê, ou não fique quieta, ou não faça de conta que você não está ouvindo, né? Só que olha só que palavras importantes que nós temos ali no enunciado. Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento. Qual é a mudança de comportamento que ele provavelmente quer em relação a essa campanha, né? Pelo fim da violência contra as mulheres. Por meio da associação de verbos no modo imperativo. Opa! Então aqui tem uma outra informação importante. Normalmente, quando a gente usa os verbos no modo imperativo, qual é o sentido relacionado ao uso desse verbo normalmente, tá? Principalmente numa campanha dessa. Já dei todas as dicas, então vamos à leitura das alternativas. Alternativa A, indicação de diversos canais de atendimento. Então, era isso que ele pretendia quando ele associa essa mudança de comportamento com a associação do verbo no modo imperativo? Essa é a força do modo imperativo? B, divulgação do Centro de Defesa da Mulher? Era isso que ele queria com essa campanha? C, informação sobre a duração da campanha? D, apresentação dos diversos apoiadores? Ou E, utilização da imagem das 3 mulheres? E aí, qual é? Vamos voltar à leitura. Busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento. Isso ele já disse. Por meio da associação de verbos no modo imperativo a. A quê? E aí, o que você respondeu? Essa é uma perguntinha meio capciosa. Que se você não fizer essa leitura com bastante atenção, você vai errar, tá? E aí? Acertou se você respondeu a alternativa E. Utilização da imagem das 3 mulheres. A associação do verbo com essas imagens vai fazer com que o leitor mude de opinião a respeito daquilo que está acontecendo,
tá? Então você tem que se lembrar disso e não pensar só a utilização, ele quer fazer, quer alcançar a utilização da imagem das três mulheres. Não, você tem que prestar atenção no enunciado. Mudar o comportamento por meio da associação de verbos a que. Então, os verbos denuncie, juntamente com a imagem dessas mulheres que foram silenciadas, né? Precisa mudar. É isso que precisa mudar. A associação dessas duas coisas vai fazer com que você mude de ideia e denuncie. Essa é a ideia dessa campanha, tá? Então, tomem cuidado com uma questão como essa, porque às vezes a gente vai pensar assim, bom, numa campanha como essa, provavelmente eles querem dizer como que eu vou denunciar isso, né? Mas eu tenho que associar. Qual que é o verbo do imperativo ali, ó? Denuncie, tá? Esse verbo no imperativo associado à imagem dessas três mulheres que justamente estão caladas, ou seja, elas não vão denunciar, né? Então, ou por algum motivo, né? Elas foram silenciadas, esse comportamento precisa mudar, tá bom? Então, por isso que a alternativa aqui é a E. E não pode ser a indicação de diversos canais de atendimento. Não, esse denuncie, juntamente com essa mudança de comportamento que eles pretendem, não é, na verdade, né, não é o verbo ali que é associado a isso, a indicação de diversos canais que vai fazer essa mudança, né? B, divulgação do Centro de Defesa da Mulher, também não. C, informação sobre a duração da campanha, muito menos, né, gente? E D, apresentação dos diversos apoiadores. Não é isso que ele pretende, tá bom? Na verdade, não é nem o que ele pretende, é a associação, a gente tem que voltar nisso daí, associação dos verbos no modo imperativo a que seria uma dessas coisas, desses itens, é que vai fazer a gente mudar de comportamento, ok? Espero que você tenha entendido aqui a minha confusão, mas agora chegamos aí nesse finalmente, tá? Questão 3, vamos para ela. Considerada no contexto, a palavra sublinhada no trecho, mal seus olhos descobriram entre os utensílios a enxada, expressa ideia de, tá? Então vamos ler um pouquinho antes e um pouquinho depois dessa frasezinha no texto para entender qual é o sentido da palavra mal, tá? Que tipo de palavra é essa? Você lembra que tipo de palavra é essa? Dentro das classes gramaticais que você tem estudado? Não é um verbo, né? É um advérbio. Esse advérbio, ele pode ser utilizado com que sentido? Lembra que os advérbios são aquelas classes gramaticais que a gente usa para indicar tempo, lugar, modo, negação e assim por diante, tá bom? Então, lembrando disso, qual é o sentido dessa palavra nesse texto? Olha lá. Tornando da malograda espera do tigre, alcançou o capanga um casal de velhinhos que seguiam diante dele o mesmo caminho e conversavam acerca de seus negócios particulares. Das poucas palavras que apanhara, percebeu Jão Fera, que destinavam eles uns 50 mil réis, tudo quanto possuíam, à compra de mantimentos, a fim de fazer um moquirão, com que pretendiam abrir uma boa roça. Mas chegará homem? Perguntou a velha. Há de se espichar bem, mulher. Uma voz os interrompeu. Por este preço, dou eu conta da roça. Ah, é em Ojão. Conheciam os velhinhos do capanga, quem tinham por homem de palavra e de fazer o que prometia. Aceitaram sem mais hesitação e foram mostrar o lugar que estava destinado para o roçado. Acompanhou-os Jão Fera, porém, mal seus olhos descobriram entre os utensílios a enxada, a qual ele esquecera um momento no afã de ganhar a soma precisa, que sem mais deu costas ao par de velhinhos e foi-se, deixando-os embasbacados. Que significado tem a palavra mal aí nesse contexto? Vai dar ideia de tempo, de qualidade, de intensidade, de modo ou de negação. E aí? Que conclusão você chega?
Parece que é fácil, mas não é tão fácil assim. A palavra mal, ela pode ser usada como um substantivo, né? O mal. Mas aí não está sendo usada com esse sentido. Olha lá, mal seus olhos descobriram entre os utensílios a enxada e o cara deu as costas e acabou indo embora. Que sentido tem esse mal, gente? E aí, acertaram essa questão? Vamos ver? Vamos conferir? Alternativa A, tem sentido de tempo, tá? É como se dissesse assim que seus olhos descobriram entre os utensílios a enxada, e aí ele continua lá no texto, né? Deixa eu voltar ali o texto, ó. Mal seus olhos descobriram entre os utensílios a enxada, a qual ele esqueceram um momento no afã de ganhar a soma precisa, que sem mais deu costas ao par de velhinhos e foi-se deixando-os embasbacados. Então, isso dá ideia de tempo, tá? Não de qualidade. Tá qualificando que palavra esse mal aí, né? Homem mal, pessoa... não, pessoa mal não dá, né? Seria pessoa má. Lugar mal não está associado, né, a um substantivo para caracterizar esse substantivo. Intensidade também não está intensificando nenhum advérbio, nenhum verbo ali. Modo como isso aconteceu, a maneira como isso aconteceu, também não. E muito menos negando, né? E sim, ó, mal ele saiu, começou a chover. É como se dissesse, assim que ele saiu, quando isso aconteceu, tá? Então, a pergunta é, quando isso aconteceu? Mal seus olhos descobriram, tá bom? Então, nós temos ali um advérbio de tempo, beleza? Vamos para a nossa quarta questão, que vai trabalhar o verbo passar e o verbo tentar. Então, olha o que o enunciado diz. O uso dos verbos passar e tentar no texto, em sua forma pronominal, revela. O que é a forma pronominal? Vamos começar por aí. É um verbo mais um pronome, né? Que nesse caso é o se. Com que intenção, normalmente, a gente usa essa junção aí, verbo mais esse se? Quando a gente quer causar que tipo de sentido, né? Então, pensa nisso. Vamos ler o texto, pelo menos até essa partezinha aí, para responder as questões que se seguem, tá bom? Luc Boltanski e Eve Chapello, não sei se é assim que se pronuncia, demonstram com clareza a sagacidade, a capacidade antropofágica do capitalismo financeiro, que engole a linguagem do protesto e da libertação para transformá-la e utilizá-la para legitimar a dominação social e política a partir do próprio mercado. Na dimensão do mundo do trabalho, por exemplo, todo um novo vocabulário teve que ser inventado para escamotear as novas transformações e melhor oprimir o trabalhador. Com essa linguagem aparentemente libertadora, passa-se a impressão de que o ambiente de trabalho melhorou e o trabalhador se emancipou. Então, esse é o primeiro verbo. Assim, houve um esforço dirigido para transformar o trabalhador em colaborador, para eufemizar e esconder a consciência de sua superexploração. Tenta-se, ó, lembra que é o verbo passar e o verbo tentar, tá? Então, esse aqui também eu devia ter grifado ali, ó. Tenta-se também exaltar os supostos valores de liderança para possibilitar que, a partir de agora, o próprio funcionário, não mais o patrão, passe a controlar e vigiar o colega de trabalho. Ou ainda, a intenção de difundir a cultura do empreendedorismo, segundo a qual todo mundo pode ser empresário de si mesmo. E, o mais importante, se ele falhar nessa empreitada, a culpa é apenas dele. É necessário sempre culpar individualmente a vítima pelo fracasso socialmente construído. Então, é um texto que está falando sobre a questão de como o trabalhador é visto, certo? Quando se usa esses verbos com a partícula se ali, qual é o efeito de sentido que isso traz? Tá? Então, nós temos ali as alternativas A, adequação à forma analítica da voz passiva. Então, lembra o que é voz passiva analítica? Será que é isso que acontece com a voz passiva analítica? B, construção com conjunção integrante. C, marcação da impessoalidade do discurso. D,
informalidade correspondente ao gênero discursivo ou ênfase na reciprocidade da linguagem? Você precisa se lembrar de vários conteúdos aqui para responder corretamente essa questão. E aí, o que você respondeu? Teve dúvidas nessa? Ela é um pouco complicadinha, né? Mas eu espero que você tenha prestado atenção, que também tem umas dicas valiosas aí, se você tem alguns conhecimentos, que já dá para você destacar algumas alternativas assim facilmente. Não é facilmente porque precisa do conhecimento, mas se você tem esse conhecimento, é fácil, tá? Então, o uso desses verbos em sua forma pronominal revela o quê? Tá? O que o autor quis com isso? A resposta correta está na alternativa C. Quando a gente usa esses verbos mais o C, a gente está tornando esse texto mais impessoal. Normalmente a gente vai fazer uso disso em textos dissertativos, em textos em que eu preciso colocar a minha opinião sem marcar que aquela opinião é minha, né? Então, sem marcar o uso da primeira pessoa, por exemplo. Então, a gente faz o uso dos verbos mais a partícula C, justamente para deixar esse discurso impessoal. Isso é uma prática comum quando a gente quer alcançar esse tipo de efeito de sentido, tá? Agora, vamos para as outras alternativas. Por que não poderia ser alternativa A? Gente, ó, revela adequação à forma analítica da voz passiva. Gente, voz passiva analítica, qual é a forma da voz passiva analítica? É o verbo auxiliar mais o verbo significativo no particípio. Sei lá, deixa eu ver. A árvore foi... Não, a árvore não. Vamos pensar numa outra coisa. A casa foi construída pelo arquiteto. Então, qual é a marcação da voz passiva analítica, se fosse o caso? Foi construída. Então, tem o verbo auxiliar mais o verbo significativo, que era construir, no particípio. Não é isso que acontece quando a gente usa o passa-se, né? E nem com o tenta-se, ok? Então, não seria isso, não revela isso. Vamos lá para a alternativa B. Construção com conjunção integrante. Existe a conjunção integrante se, mas não é o caso aqui também, tá? Não temos ali esse passa-se, esse se não seria o início de uma oração subordinada. Então, também equivocado. A alternativa D, informalidade correspondente ao gênero discursivo. Primeiro, gente, se eu estou trabalhando um texto como esse, provavelmente que vai ser publicado em alguma revista informativa sobre esse assunto, ele não, primeiro, não é um gênero que vai requerer mais formalidade. E quando a gente usa essa expressão passa-se, fala-se, a gente não mostra informalidade, muito pelo contrário, você mostra a formalidade daquilo que você está dizendo. Ou no seu dia a dia você costuma usar passa-se, fala-se, provavelmente não, né? Por quê? Porque não é informal, na verdade é mais formal, tá? E a última, ênfase na reciprocidade da linguagem. Até existem alguns casos que isso acontece, mas não é o caso aqui. Reciprocidade é quando eu tenho um sujeito que junto com essa partícula, junto com esse pronome, que poderia ser até o pronome ser, o sujeito ele faz ação e ele também recebe ação, isso é recíproco. Eles se abraçaram. Se fosse esse o caso, a gente teria ali uma reciprocidade. Eu fiz como sujeito, mas eu também recebi essa ação recíproca. Mas não é o caso ali, tá bom? Então, por isso, a correta é a alternativa C. Beleza? Vamos para a nossa quinta questão. E o enunciado diz assim, ó. No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como encontrado em... O que essa questão está me dizendo? Está me dizendo uma coisa que talvez eu nem tenha parado para prestar atenção nisso numa outra situação.
Por quê? A gente já colocou na cabeça que voz ativa é quando o sujeito faz ação. Mas esse enunciado está dizendo que nem sempre isso acontece no português brasileiro, tá? E aí ele diz ainda assim, ó, tal como encontrado em. Então ele quer que você encontre um trecho que vai ocorrer justamente o que ele acabou de afirmar, que eu vou ter uma frase na voz ativa, tá? Mas que esse sujeito não vai ter a natureza de agente. Onde é que a gente vê isso nesse textinho? Então, olha lá o texto. O carro furou o pneu e bateu no meio-fio. Então, eles foram obrigados a parar. O refém conseguiu acionar a população, que depois pegou 2 dos 3 indivíduos e tentaram linchar eles. O outro conseguiu fugir, mas foi preso momentos depois por uma viatura do 5º, desculpa, gente, Batalhão da Polícia Militar, eu acho que é isso, afirmou o major. E aí, quais são as alternativas que a gente tem, ó? A, o carro furou o pneu. Então, será que, nesse caso, olha lá de novo a pergunta, eu preciso encontrar um exemplo da afirmação feita na pergunta, né? Que eu tenho ali uma frase com um sujeito que é agente, mas que não vai ter a natureza de agente, tá? Não vai fazer ação verbal. B, e bateu no meio-fio. Então, vamos ver ali, o carro furou o pneu e bateu no meio-fio. O carro bateu no meio-fio, né? Seria a continuação. C, o refém conseguiu acionar a população. D, tentaram linchar eles. Vamos achar ali no texto, ó. O refém conseguiu acionar a população, que depois pegou 2 dos 3 indivíduos e tentaram linchar eles. Ou E, afirmou o major. Qual é dessas opções que você tem um exemplo do que foi acabado de falar no enunciado? E aí? Não é tão difícil, né? Onde nós temos um sujeito que o verbo está na voz ativa, mas o sujeito não vai ser o sujeito agente da ação. E aí? Responderam? 3, 2, 1 e a resposta correta é A. O carro furou o pneu. Porque apesar de a gente ter ali a frase, né? A oração na sua forma agente, o carro ele não foi lá ele mesmo e furou o pneu. Foi uma circunstância que o levou a acontecer o furo no pneu. Não que ele mesmo fez a ação de furar-se, né? Então, essa é a alternativa certa. Na B, e bateu no meio-fio. O carro bateu no meio-fio. Tá, isso sim, isso pode ser. A C, o refém conseguiu acionar a população. Quem que é o sujeito? O refém. Foi o refém que conseguiu acionar a população? Sim, então tá tendo a função de agente. D, tentaram linchar eles. Alguém tentou linchar eles. Também vai ter a função de agente, né? E afirmou o major. O major afirmou. Ele fez essa afirmação. Então, ele está fazendo a função de agente também. O sujeito ali, o major, tá? Então, a alternativa certa seria o carro furou o pneu. O carro ele mesmo não foi lá e furou o pneu. Tá bom? Então, por essas questões, a alternativa A é a questão correta. Questão 6, vamos lá. Tendo em vista o contexto, o modo verbal predominante no excerto e a razão desse uso são... Então, primeiro, qual é o modo verbal predominante? Por que que esse uso foi utilizado nesse tipo de texto? Tá? A gente tem ali uma poesia do Vinícius de Moraes. Então, primeiro eu preciso entender que texto é esse, né? Até para ver que características ele pode ter linguisticamente. Então, o texto diz assim: receita de mulher. As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. É preciso que haja qualquer coisa de flor em tudo isso, qualquer coisa de dança, qualquer coisa de alta costura. Em tudo isso, ou então que a mulher se socialize elegantemente em azul, como na República Popular Chinesa. Não há meio termo possível.
É preciso que tudo isso seja belo. É preciso que súbito tenha-se a impressão de ver uma garça apenas pousada e que um rosto adquira de vez em quando essa cor só encontrável no terceiro minuto da aurora. E aí? Então, primeiro, qual é o modo verbal predominante? E por que esse modo verbal é predominante nesse tipo de texto? Tá? Então, as alternativas são A, indicativo, expressar verdades universais, é por isso que foi usado de forma predominante o indicativo. B, imperativo, por quê? Por traduzir ordens ou exortações. C, subjuntivo, por indicar vontade ou desejo. D, indicativo, por relacionar ações habituais. Ou E, subjuntivo, sugerir condições hipotéticas. Para você responder bem essa questão, você tem que se lembrar quando que a gente usa normalmente esses modos, o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. E o sentido que normalmente vai ser associado ao uso desses verbos. E aí, o que você me responde? Alternativa A está correta, B, C, D ou E? Vamos à resposta? Espero que você tenha acertado, porque a resposta correta é a letra C, subjuntivo, por indicar vontade ou desejo que as mulheres, né, tivessem esse tipo de postura, receita de mulher. Olha lá o próprio título do poema, né? As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. É preciso que haja qualquer coisa de flor em tudo isso. Qualquer coisa de dança, qualquer coisa de alta costura. Em tudo isso, ou então que a mulher se socialize elegantemente em azul. Não há meio termo possível. É preciso que tudo isso seja belo. É preciso que súbito tenha-se a impressão de ver uma garça apenas pousada e que um rosto adquira de vez em quando essa cor só encontrável no terceiro minuto da aurora. Ele indica uma vontade, um desejo que ele tem em relação a isso, que é normalmente o que acontece com o uso do modo subjuntivo. O que pode fazer você errar nessa questão? Por exemplo, a alternativa E, porque também vai aparecer o subjuntivo, mas olha o porquê, a razão do uso que ele está dizendo ali, ó, por sugerir condições hipotéticas. O modo subjuntivo é justamente da hipótese, da possibilidade, mas não que ele sugira condições hipotéticas, mas sim que ele tinha isso como um desejo, tá? Então, tem um pouquinho de diferença entre a razão da C e a razão da E. Exprime vontade, né? Ou desejo que ele tivesse em relação às mulheres, e não sugerir condições hipotéticas, tá? Então, por isso que ali é meio problemático aqui. Agora, indicativo não tinha como ser, né? E imperativo muito menos. Então, as outras alternativas, se você sabe o significado que esses modos trazem, indicativo é o da certeza, né? Então, não tem como nesse texto ele tá dando ideia de certeza, e sim uma vontade que ele expressava em relação às mulheres, ou como ele enxergava as mulheres, tá bom? Então, vamos para a nossa sétima questão, que vai trazer uma tirinha. E o enunciado da tira diz o seguinte: da leitura da tira, depreende-se que... Olha, ali tem um verbinho importante. O que significa depreender? Tá? Depreender vem de você concluir. Então, olha lá. Pode detonar o patrimônio público, pai? Quê? Claro que não, filho. Avariar lixeiras e placas de trânsito é crime, diz o pai. E aí o menininho diz novamente: e hospitais, universidades, florestas estatais? O que será que o menininho está querendo dizer com isso? Depreende-se, tá? A. O filho leva o pai a uma reflexão inócua a respeito do patrimônio público. Será que é isso que eu tenho que deduzir? B.
o patrimônio público é restrito a equipamentos dispostos nas vias de uma cidade. É isso que eu preciso compreender dessa leitura? C. As lixeiras e as placas de trânsito não fazem parte do patrimônio público. É isso que eu preciso compreender? D. A destruição de hospitais, universidades, florestas e estatais é também crime de dano ao patrimônio público. Ou E. O pai e o filho discordam quanto aos efeitos da depreciação do patrimônio público. Será que é isso que a gente precisa compreender a partir dessa leitura, refletir a respeito disso? E aí, o que você colocou? Cuidado numa questão como essa, porque se a gente faz uma leitura muito superficial, sem prestar atenção no que a palavrinha depreende-se quer dizer, eu posso errar essa questão, tá bom? O que vocês responderam? Vamos lá? A resposta correta é a D, gente. Porque as outras, gente, ó, são impossíveis se a gente for parar para pensar. A não ser que eu esteja somente lendo o que está explícito no texto e não aquilo que está implícito. No que o menino quis dizer quando ele faz a outra pergunta para o pai, né? Então, o filho leva o pai a uma reflexão inócua a respeito do patrimônio público. Não só a respeito do patrimônio público. Ele faz uma comparação para que o pai e as outras pessoas também pensem nessas outras coisas. B. O patrimônio público é restrito a equipamentos dispostos nas vias de uma cidade. Essa aqui é daquelas, assim, totalmente absurdas, né? Não tem como. C. As lixeiras e as placas de trânsito não fazem parte do patrimônio público. Gente, eu posso compreender, depreender isso desse texto, né? A D, que é a correta, destruição de hospitais, universidades, florestas estatais é também crime de dano ao patrimônio público, né? Por quê? Porque provavelmente ele estava vendo ali uma notícia, olha lá, vamos ver também o texto não verbal, né? Que tinha acontecido crimes em relação a outras coisas, né? Porque o pai, ele diz que não se pode detonar o patrimônio público como avariar lixeiras, placas de trânsito, que isso é um crime. E aí o menino pergunta, e hospitais, universidades, florestas estatais? Né? Também seria um crime fazer isso, né? Também vai causar um crime de dano ao patrimônio público, mesmo que sejam patrimônios distintos, né? Como uma floresta, por exemplo. E, né, também o pai e o filho discordam quanto aos efeitos da depreciação do patrimônio público. Em nenhum momento ali a gente vê discordância no que eles estão falando. Não é aquela pergunta que? Claro que não, filho. Não, porque foi uma pergunta inicial e o pai já foi respondendo. E o menino logo entendeu e leva isso a um outro patamar de discussão, tá? Questão 8. A questão 8 diz o seguinte: a função social da carta do leitor está contemplada neste texto porque, em relação a uma publicação em edição anterior de uma revista, ele apresenta Então, algumas coisas importantes, tá? Função social de uma carta de um leitor. Você já viu alguma carta de leitor? Se não, você precisa saber o que é esse tipo de texto, né? Que gênero textual é esse? Que função social ele tem? Então, normalmente, a carta do leitor, você leu algum tipo de jornal, algum tipo de revista, e aí você vai mandar como leitor uma carta para essa revista, né? Ou para esse jornal, fazendo considerações sobre alguma coisa que você leu. Pode ser uma crítica, pode ser uma parabenização, pode ser uma observação, né? Então, essa normalmente é a forma como a gente vê as cartas de leitor, para que elas servem, né? Então, a função social da carta do leitor está contemplada nesse texto. Por quê? Tá? Em relação a uma publicação anterior de uma revista, ele apresenta o quê? O que esse texto apresenta de característica da função social da carta do leitor? Então, se você prestou atenção no que eu disse, qual a função da carta do leitor, você vai responder isso aqui facilmente, se já não respondeu, né? E aí, a carta diz assim, ó: sou leitor da revista
E acompanhando a entrevista da juíza Kenarik Boujikian, observo que há uma informação passível de contestação histórica. Na página 14, a meritíssima cita que tivemos uma lei que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil, Lei Eusébio de Queiroz. E sabemos, ficou junto ali, que mais de 500 mil entraram no país mesmo após a promulgação da lei. Sou professor de História e apesar de, após a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, africanos escravizados terem entrado clandestinamente no país, o número me parece exagerado. É possível que 500 mil de africanos tenham entrado ilegalmente após uma lei antitráfico de 1831, a Lei Feijó, que exatamente por seu não cumprimento passou a ser no anedotário jurídico chamada de lei para inglês ver. Como a afirmação está entre parênteses, me parece ter sido uma nota equivocada do entrevistador e não da juíza entrevistada. De toda sorte, há a ilegalidade do trânsito de escravizados para o Brasil, apesar da existência de uma lei restritiva. E aí vem o nome de quem escreveu essa carta e quando isso foi publicado, tá? Então, pensando nisso, esse trecho aí, ele apresenta o que da função social desse gênero em questão, tá? Da carta do leitor. A. Posicionamento relacionado a uma informação contida em uma entrevista. B. Relato de acontecimentos históricos norteadores de uma entrevista. C. Sistematização de dados apresentados em uma entrevista. D. Descrição de uma entrevista. Ou E. Síntese de uma entrevista. Acho que depois do que eu falei lá no começo, fica fácil responder essa questão, né? Então, você tem que pensar qual é a função de uma carta de um leitor e o que essa carta apresenta em relação a essa função. Não que, e aí vem a chave da questão aqui, não que algumas dessas outras coisas que foram colocadas, que eu agora não vou dizer qual, não apareçam no texto. Mas por que que isso aparece no texto? Qual que era a intenção disso numa carta ao leitor, tá? Então, preste atenção nisso e vamos à nossa resposta, que, obviamente, só poderia ser a alternativa A, né, gente? Posicionamento relacionado a uma informação contida em uma entrevista. Então, foi feita uma entrevista numa edição anterior e aí esse professor se sentiu incomodado com algo que foi colocado nessa entrevista e ele vai se posicionar dizendo que aquilo foi meio exagerado, né? Para isso, ele pode ter feito relatos de acontecimentos históricos, por exemplo, mas isso não demonstra qual é o elemento que se caracteriza como função social da carta do leitor. Então, cuidado com questões assim, elas são muito, assim, ó, bem danadinhas para fazer com que a gente erre por engano, né? Ele vai relatar ali, né, tudo que acontecia naquela época, parará. Só que ele faz esse relato com a intenção de se posicionar, que é o que está escrito ali na alternativa A, que é justamente a função social que a carta do leitor tem. Então, se você só for assim, ó, naquela última partezinha, vamos supor que o texto apresenta né? E esquecer de relacionar isso com a função social da carta do leitor, então, o que esse texto apresenta dessa função, você vai errar uma questão como essa, que não é uma questão propriamente difícil, tá bom? Então, a C também, sistematização de dados apresentados em uma entrevista. Não é isso que está acontecendo ali. Nem a descrição de uma entrevista, e muito menos uma síntese de uma entrevista, né? A gente pode até entender que ele pode até ter feito uma síntese de um resumo do que a juíza falou. Mas qual que era o propósito dele quando ele escreveu essa carta do leitor? Era se posicionar em relação ao que ela disse, tá? Que tem a ver justamente com a função social da carta do leitor, tá bom? Deu para entender? Espero que sim, tá? Se já se cansou aí, que a gente tá chegando aqui na nossa 9ª questão,
Levanta um pouquinho aí da cadeira, dá uma espreguiçada, né? Porque eu sei que 8 questões assim, ó, rapidinho, dá uma cansadinha, mas se agita aí, pega um copo d'água, bebe e ó, volta para cá, porque a gente tá chegando nas nossas 2 últimas questões. Questão 9. Olha o que diz ali no nosso enunciado. Segundo ele, são os obesogênicos os responsáveis por contribuir no ganho de peso sem que o indivíduo tenha consciência de que está engordando. Tá? E aí vem lá. E a indústria de alimentos na pandemia? E a gente tem um texto bem grandão aqui, ó. Tá? Aí, olha lá. Eu coloquei ali incompleto o enunciado, porque o enunciado mesmo vem aqui embaixo, ó. Quanto às vozes do verbo, o trecho destacado em o editorial da edição de 10 de junho do British Medical Journal, assinado por professores da Queen Mary University of London, está na voz. Para pensar aqui comigo. Isso não costuma acontecer, por exemplo, no Enem, mas em alguns vestibulares isso acontece, tá? Então, por isso que eu gosto de sempre ler a pergunta antes. Numa questão como essa, ó, que ele está perguntando sobre a voz do verbo. As alternativas já estão ali para você se lembrar. Então, tem a voz reflexiva, passiva, ativa, passiva recíproca, né? Será que eu preciso ler o texto todo? Olha o tanto de tempo que eu perderia se eu tivesse que ler esse texto todo para responder uma questão como essa, tá? Esse é o tipo de questão, não que ela ocorra sempre, tá, gente? Que eu não preciso ler o texto, a não ser que depois me sobre tempo e eu queira saber do que se trata essa questão toda. Mas pelo estilo de pergunta, eu não preciso. Eu só preciso identificar qual é a voz verbal desse trecho que está assinalado ali, ó. O editorial da edição de 10 de junho do British Medical Journal. Nossa, eu tô pulando esse British, tô falando tudo errado aí, me perdoe. Assinado por professores, né? O máximo, gente, você tem que pegar o parágrafo que tem essa informação. Vamos achar ali, ó. O editorial da edição de 10 de junho do British Medical Journal, assinado por professores da Queen Mary University of London, na Inglaterra, propõe uma reflexão tão interessante que vale provocá-la entre nós, aqui também. A pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, a de obesidade. Tá bom? Então, no máximo, você teria que ler este parágrafo. Então, você ganha tempo quando você observa questões desse tipo. E, novamente, tá? Não é para você entender, então eu não preciso ler texto nenhum. Não é isso que a professora Ângela está falando. Eu estou dizendo para você que em algumas situações, que não são muitas, e em alguns vestibulares apenas, isso acontece. No Enem, normalmente, você precisa ler a questão, porque vai estar relacionado à compreensão daquele texto e não simplesmente a uma parte lá do texto, tá bom? Mas, vez ou outra, questões assim são encontradas e assim você ganha tempo. E aí? Lembrou das vozes verbais? O que é a voz ativa? Voz reflexiva, voz passiva pronominal, voz passiva recíproca. Você estudou já isso, né? O que você responderia nessa questão? Qual é a alternativa correta? Vamos à nossa resposta? Fugiu a minha resposta. Já está chegando a nossa resposta. Espera só um minutinho. Voz... Até esqueci o texto agora, gente. Vamos lá. Aqui, ó. Voz passiva. Como se fosse a passiva analítica, né? Então, o editorial foi assinado por professores, tá bom? Essa é a resposta. A reflexiva não é, porque a reflexiva é quando você tem a partícula C e eu tenho ali um sujeito que ele fez a ação e recebeu. A passiva pronominal é quando eu tenho o verbo mais o C. A gente viu agora há pouco aí atrás
uma questão como essa, né? Não é o caso. A ativa é quando o sujeito faz a ação do verbo, que também não é o caso. E a gente tem ali a passiva recíproca, que é quando eu tenho um verbo mais algum pronome, mas que precisa da ideia de que o sujeito fez a ação e recebeu a ação junto com mais outra pessoa, porque tem que ter alguém envolvido nisso, tá? Então não tem como ser. A resposta certa é a alternativa B, passiva. Ok? E vamos aqui à nossa última questão desta noite, que diz o seguinte: os dois textos abordam a temática de animais de rua. Porém, em relação ao texto 1, o texto 2. Então, eu preciso concluir. O texto 2 apresenta o que em relação ao texto 1? Tá? Essa é a ideia. Então, o texto 1 diz assim: ei, me leve para casa, 14ª feira de adoção de cães e gatos. Adote um animal de rua. Então, aqui, obviamente, é uma campanha para que você adote animais de rua. Agora, o texto 2, o que ele diz? Nas ruas, na cidade e no parque. Ninguém nunca aprendeu o delegado. O vai e vem de rua em rua e sua longa vida são relembrados e recontados. Delegado é o nome do animalzinho, ó. Exemplo de sobrevivência, liderança, inteligência canina. Desde pequenininho, seu focinho negro e seus olhos delineados desenharam um mapa mental olfativo visual de lavras. Corria de quem precisava correr e se aproximava de quem não lhe faria mal. Distinguia este daquele. Assim, tornou-se um cão comunitário. Nunca se soube por que escolheu a rua. Talvez lhe tenham feito mal dentro de 4 paredes. Idoso teve câncer e desapareceu. O querido foi procurado pela cidade inteira por 2 protetoras, mas nunca foi encontrado. Então, o que o texto 2 revela se a gente fizer essa comparação ao texto 1? Olha lá as alternativas. A. Problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar. B. Valida a troca afetiva entre os pets adotados e seus donos. Texto 2. C. Reforça a importância da campanha de adoção de animais. D. Exalta a natureza amigável de cães e de gatos. E E. Promove a campanha de adoção de animais. O que você acha que o texto 2 faz em relação ao texto 1? Tá? Óbvio que no nosso... Eu acho que eu não vou falar nada. Eu vou falar daqui a pouquinho. Deixa eu esperar você responder. E aí, gente? O que você responde? Alternativa A, B, C, D ou E? Tome cuidado com uma questão como essa, tá? Espero que você tenha respondido a A. Esse texto 2 está problematizando a necessidade de adoção de animais sem lar. Por quê? Justamente porque nem todo animalzinho talvez se adapte por alguma questão, né, a ter um lar. E isso não quer dizer que... O que acontece numa questão como essa? Deixa eu voltar aqui na minha ideia que eu ia falar agora há pouquinho. No nosso imaginário social, obviamente, quando a gente vê um animalzinho sem dono, o que a gente pensa? Que a gente precisa adotar esses animais, tá? Mas o texto 2, não que ele diga que a gente não deva adotar, mas ele está problematizando essa ideia em relação ao texto 1, que vai incentivar você a adotar esse animal, tá? Não está validando a troca afetiva entre os pets adotados e seus donos. Não é isso que o texto 2 está fazendo, tá? Nem reforça a importância de campanhas de adoção de animais. Ele só está falando que, em algumas situações, isso não acontece. Ele está problematizando a questão. Nem exalta a natureza amigável de cães e de gatos. Não é esse o propósito do texto 2. E muito menos promove a campanha de adoção de animais. Não que ele seja contra, tá? Mas sim que ele está tornando algo que para nós seria o mais usual, ó, tem um animalzinho sem lar, ele precisa ser adotado. Mas o texto 2, ele vai tornar essa questão, vai tornar isso uma situação problema, né?
Por quê? Justamente porque neste caso aqui, esse cãozinho ele não foi adotado e ele vivia muito bem, até que um dia ele sumiu. E a gente não sabe, obviamente, porque ele é um animal, se ele vivia bem porque essa era a natureza dele, de ser livre, ou se porque ele já tinha sido, de alguma forma, maltratado entre quatro paredes, como o próprio texto já diz. Então, às vezes tem pessoas que adotam os animais, mas também depois não cuidam bem desses animais. Mas isso não quer dizer que a gente não deva, né, adotar. Mas esse texto está apenas fazendo a gente pensar, está problematizando esse assunto, tá bom? Então, espero que vocês tenham acompanhado a aula, que tenham compreendido as questões e nos vemos na próxima aula, tá bom? Até daqui uns dias. Beijinho! Mandamos muito bem em língua portuguesa em primeiro ano. Vamos agora para a literatura. E falou em literatura, já sabe, professor Michel. Não se esqueça, matemática, simulado aberto. Não vou mais demorar. Rodovinheta, professor Michel, vem para cá. Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de literatura. Como você já sabe, eu sou o professor Michel e é uma alegria estar aqui com você mais uma vez, hein? Primeiro de tudo, parabéns para você que está aqui se conectando ao vivo nesse 7 de setembro, o Dia da Independência. Você sabe que o 7 de setembro também é importante para vários motivos, porque baseado na festa da independência, quando a festa da independência completou 100 anos, a literatura brasileira se acendeu com o movimento do modernismo também. E o ano passado, em 2022, nós comemoramos o bicentenário da independência e comemoramos também há 100 anos, o centenário da Semana de Arte Moderna. Então é uma data especial para a nossa pátria, é uma data especial também para a literatura. E você que está assistindo em algum outro momento, seja bem-vindo à nossa aula. Nós estamos cobrindo os conteúdos de literatura do primeiro ano do ensino médio e nós já falamos um pouquinho sobre quinhentismo, falamos bastante sobre essas manifestações literárias do século XVI, falamos bastante sobre barroco também, a literatura que passa pelo século XVII, e nessa aula de hoje nós vamos resolver algumas questões do simulado que você já gastou um tempo com ele nos dias anteriores e nós vamos entrar no assunto do arcadismo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre essa escola literária que está ali bastante junto com o barroco. Em alguns momentos a gente vai voltar a ela, a gente vai dar uma olhada até na literatura posterior para começar a definir bases. Qual que é o esquema aqui das nossas aulas de literatura? A cada questão que nós resolvemos, nós estamos estabelecendo informações. Então se liga nas alternativas, é como se a gente, por meio dessas questões, conseguisse passar as características mais importantes de cada período e de cada escola literária, ok? Está concentrado? Está sentado num local confortável? Tem acesso aí às respostas que você colocou no seu simulado? Interage no chat. Coloca aí qual é a sua alternativa, nem precisa esperar eu perguntar, já vai escrevendo quando a gente entrar na questão qual é a alternativa correta. Se tiver alguma dúvida, coloca também. Beleza? Tamo junto? Vamos então para a nossa primeira pergunta de literatura. Não é a sua primeira pergunta do caderno, mas é a nossa primeira dessa noite. Vamos fazer um voo bem alto sobre as características da literatura. Pergunta na tela para você. Os movimentos literários tiveram início no Brasil durante o século XVI e são divididos em dois grandes momentos, a era colonial e a era nacional. Esses dois períodos ficaram marcados e separados pela emancipação política do Brasil. Relacione as assertivas ao movimento correspondente. Então, número 1 é o barroco, número 2 é o arcadismo, número 3 é o romantismo, número 4 é o realismo e o naturalismo, e o número 5, parnasianismo, ok?
Vamos ver se a gente consegue descobrir as características de cada um deles? Primeira assertiva para você. Esse movimento propõe conectar o homem à natureza por meio da arte. Sua essência baseia-se no resgate da antiguidade clássica, que não separava a arte da técnica. O processo não estaria ligado diretamente à habilidade, mas ao saber fazer. Qual será esse movimento, hein? Segundo, com enfoque no ser humano e no seu cotidiano, na crítica social com linguagem simples e objetiva, cujos personagens e ambientes são descritos de forma detalhada, iniciou oficialmente em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de seu mais célebre autor, Machado de Assis. Será que você já sabe qual é esse? É posterior ao que a gente está estudando, hein? É marcado pela expressão e pela valorização dos sentimentos, com destaque para a dualidade entre o amor e o sofrimento. A liberdade de criação se mistura à fantasia. As marcas principais são sentimentalismo, supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo e egocentrismo. Próximo. Em meio a um período em que a arte ganha espaço, esse movimento literário estimulou o ser humano a redescobrir a fé. Os textos refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes. Estudamos há pouco sobre isso, hein? Em que são valorizados os detalhes em jogo de contrastes. E por último, movimento literário que iniciou na França em meados do século XIX, com o objetivo de produzir poesias perfeitas, valorizando a forma e a linguagem culta, criticando o sentimentalismo, a objetividade, a valorização da metrificação e a presença de impessoalidade também fazem parte de suas principais características. E agora você precisa descobrir a sequência correta. Presta atenção, hein? Se você se deparar com uma pergunta como essa, olha bem para mim, se você se deparar com uma pergunta como essa em um vestibular ou no Enem, talvez você não saiba quais são as características de todas essas escolas literárias, mas fica mais fácil quando você consegue estabelecer aquela que você já sabe, por conta da sequência das ordens ali, das alternativas. Ou seja, talvez você não saiba de todas, porque você ainda não estudou algo como o realismo e o naturalismo, ainda não estudamos o romantismo, mas você já estudou o barroco e você sabe muito bem quais são as características do barroco. Então, se você conseguir identificar onde está o barroco ali, já vai ficar mais fácil para você. Por exemplo, esse que a gente tem aqui, ó, em meio a um período em que a arte ganha espaço, esse movimento literário estimulou o ser humano a redescobrir a fé. Os textos refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes, em que são valorizados os detalhes em jogos de contrastes. E a gente viu muito bem isso, essa dualidade existente dentro do barroco, o exagero chamado de rococó. Ou seja, essa é a alternativa do barroco. Então você já sabe que a primeira, segunda, terceira, quarta assertiva tem que ser o barroco, que é o número 1. E aí fica fácil, porque só pode ser a letra A ou a letra C. Então você tem que montar o seu quebra-cabeça. Vamos então começar a colocar cada coisa no seu local. O primeiro ali é um movimento que propõe conectar o homem à natureza por meio da arte, exatamente o nosso assunto de hoje. Então preste atenção nas características do arcadismo. O arcadismo tem a sua base no resgate da antiguidade clássica. O arcadismo não separa a arte da técnica. No arcadismo, o processo não estaria ligado à habilidade, mas ao saber fazer. Essas são as características do arcadismo. Da mesma forma, você tem ali a Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881. Essas são as informações do realismo / naturalismo, que você vai perceber no nosso material do segundo ano, ano que vem, que realismo e parnasianismo são duas escolas literárias que se opõem à mesma escola literária, que é o romantismo, e elas surgem no mesmo ano, com características
por vezes complementares e por vezes diferentes, mas não é difícil você encontrar nos materiais didáticos de literatura realismo e naturalismo estarem conectados juntos, tá bom? Já deu para sacar aí A, B, C, D ou E? Parabéns para você que assinalou a letra A. Então vamos colocar ali no local. O primeiro é o arcadismo, o segundo é o realismo e naturalismo, o terceiro é o romantismo, o quarto é o barroco e por último nós temos o parnasianismo. 2, 4, 3, 1, 5. Beleza? Parabéns aí para você que acertou. Vamos para a nossa próxima pergunta, pergunta na tela para você. Leia o fragmento do texto Arcádia e Ilustração, extraído da obra História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bose. Alfredo Bose é um crítico literário, um professor de literatura muito importante no Brasil, um crítico literário. E ele diz assim: no arcadismo brasileiro, os traços pré-românticos são poucos, espaçados, embora às vezes expressivos, como em uma ou outra lira de Gonzaga, ele está falando de Tomás Antônio Gonzaga, em um ou outro rondó de Silva Alvarenga. Em nenhum caso, porém, rompem o quadro geral de um neoclassicismo mitigado, onde prevalecem temas árcades e cadências rococós. E sem dúvida foram as teses ilustradas que clandestinamente entraram a formar a bagagem ideológica dos nossos árcades e lhes deram mais de um traço constante, o gosto da clareza e da simplicidade, graças ao qual puderam superar a pesada maquinaria cultista, os mitos do homem natural, do bom selvagem, do herói pacífico, enfim, certo mordente satírico em relação aos abusos dos tiranetes, dos juízes venais, do clero fanático, mordente a que se limitou, de resto, a consciência libertária dos intelectuais da conjuração mineira. Tem muita informação para a gente aqui nesse pequeno excerto do Alfredo Bose. Olha bem para mim para que você possa se ligar. O Alfredo Bose está falando que esse momento do arcadismo nada mais é, na verdade, do que essa transição que nós temos entre o que era o barroco e o que vai se tornar o romantismo. Ou seja, nós ainda encontramos alguns aspectos que estão ligados àquele exagero do barroco, mas ainda nós não temos a completude do que vai acontecer no romantismo. Esse movimento do arcadismo, além de ter um resgate aos tempos antigos, aos tempos gregos, fazendo uma oposição ao modelo de fé do barroco, o modelo de fé do barroco é baseado na fé cristã católica. O modelo de religiosidade ou de transcendência dentro do arcadismo não vem dessa fonte bíblica judaico-cristã. Ele vem exatamente da volta da filosofia e dos tempos gregos. Então a gente já tem diferenças bem importantes. Juntamente a esse movimento, está acontecendo uma efervescência política aqui no Brasil. Os principais autores do arcadismo se centram em Minas Gerais, na então cidade de Vila Rica, hoje a cidade de Ouro Preto. É dali que está acontecendo os grandes movimentos com a tentativa de derrubar o rei. Nós chamamos isso de Inconfidência Mineira e você já ouviu falar de Tiradentes, que foi o único dos inconfidentes que foi assassinado e tempos depois se tornou um mártir. Esse então é o momento em que a literatura serve tanto como uma resposta aos demandes dessa colônia, como ao mesmo tempo a literatura também serve para se ter esse rigor clássico em relação aos tempos do passado. São duas coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro da realidade do arcadismo, ok? Baseado nisso, então, vamos para a alternativa correta, a alternativa que indica corretamente os aspectos do arcadismo brasileiro. Letra A. Um dos traços desse movimento, chamado arcadismo, é a crítica aos valores da sociedade, assim como a crítica às instituições ou aos valores das instituições, especialmente ao casamento. De acordo com essa alternativa, falou de arcadismo, falou de crítica ao casamento e outros valores da sociedade e das instituições. Será? Letra B. Sobre os aspectos do arcadismo. Consideram-se a valorização da natureza e a integração do poeta e da musa, a vida ao campo ou da vida no campo, como alguns dos elementos associados às características da estética árcade.
a volta à natureza, a valorização da mesma, a integração do poeta e com a musa que ele está cantando e a vida no campo. Letra C. Um aspecto correto do arcadismo brasileiro. Em decorrência de um objetivismo exagerado, esse movimento enxergava o ser humano como um estudo, objeto de estudo. Talvez isso tenha respeito a alguma escola literária, mas não a essa. E letra D. O arcadismo brasileiro abarca a geração de poetas conhecida como mal do século, que apresenta aspectos de um subjetivismo exacerbado. Olha o que está acontecendo, dá bem uma olhada aqui para mim. Essas características que estão listadas aqui na letra A, B, C e D, nenhuma delas é absurda porque não aconteceu na literatura. Elas simplesmente estão deslocadas de tempo e elas fazem referência a outras escolas literárias, ok? Então existem outras escolas literárias que vão citar esses aspectos, mas aqui dentro do arcadismo, a única alternativa que está correta, você já escreveu aí no chat já, é a letra B. Na letra B, essa integração do poeta com a musa, a vida ao campo, o bucolismo, essas são as características do arcadismo brasileiro. Beleza? E aí, acertou a primeira, acertou a segunda? Vamos para a nossa terceira pergunta dessa noite. Pergunta na tela para você. Sobre o arcadismo, é correto o que se afirma em, só uma delas então. Letra A. Nesse período do arcadismo, o homem é regido pelas leis físico-químicas, pela hereditariedade e pelo meio social. Tem uma escola literária que é sobre isso mesmo. Letra B. A poesia dessa época dá ênfase ao poder da vidência ou dividência do artista, a possibilidade dele antever ou dele prever o que se acontece no futuro. Letra C. No arcadismo, destaque-se nessa fase certo gosto pelo equilíbrio, pela simplicidade, pela harmonia, a partir dos modelos clássicos antigos. Letra D. Há, nessa escola literária, uma tendência à valorização do humor com vistas a afugentar as circunstâncias desagradáveis da vida. É uma escola literária muito bem-humorada. E ainda, letra E. Enfatiza-se na criação poética desse momento a utilização do valor sugestivo da música. E aí? São alternativas bem diferentes, como você pode ver, e só uma delas diz respeito à escola do arcadismo. O que é que você assinalaria? A, B, C, D ou E? Parabéns para você que assinalou a letra C. Dá uma olhada no que está acontecendo. Aqui na letra A são as características dos movimentos do século XIX de realismo e naturalismo. São eles que têm essa visão cientificista sobre o homem, sobre o meio social e a influência desse meio perante o gênero humano. Na letra B, por exemplo, você tem algumas características dentro do próprio realismo e do romantismo. A Cartomante, por exemplo, um dos escritos de Machado de Assis. A letra D, por outro lado, essa valorização do humor, com vistas a afugentar as características da vida, pode estar fazendo referência a várias partes da literatura, mas principalmente no século XX, com o advento da escola do modernismo e depois do concretismo, nós tivemos mais possibilidade de ter essa veia bem-humorada. O humor ou a sátira dentro da literatura desse período ainda era comedida. Lá no Barroco, quando nós temos as escritas satíricas no Barroco, ou quando nós temos aqui dentro do arcadismo as cartas chilenas, por exemplo, ainda é um humor muito comedido. E aqui na letra E, a ênfase na criação poética, no valor sugestivo da música, se parece muito mais com os valores do simbolismo, uma escola posterior do finalzinho do século XIX, 1893, que nós ainda vamos estudar. Então, de forma perfeita, nós temos a letra C. O arcadismo destaca-se nessa fase um certo gosto pelo equilíbrio, pela simplicidade, pela harmonia, a partir dos modelos clássicos antigos. Carpe diem, por exemplo, é um termo muito utilizado dentro dessa filosofia, o conjunto literário Arcade, na ideia de carpir o dia, aproveitar o dia, fazer tudo o que se pode dentro daquele dia, num local ameno, locus amenos, o fugir do urbano, fugere urbem, são alguns termos que você vai encontrar dentro dos estudos do arcadismo que refletem a ideia por detrás desses
autores que não estão vivendo na época greco-romana, estão vivendo no Brasil, no século XVIII, mas gostam de fazer essa referência espaço-temporal lá para a época greco-romana, ok? Muito bem, vamos então para a nossa pergunta 14, a nossa quarta pergunta dessa noite. Vamos comigo então. Sobre o arcadismo, indique a alternativa correta. Novamente nós temos o mesmo esquema aqui acontecendo, são 5 alternativas, apenas uma delas vai dizer respeito exatamente ao que acontece dentro do arcadismo. Letra A. Não obstante a literatura árcade seja associada à linguagem da poesia, é importante destacar ao menos um relevante romance árcade, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Letra B. Poetas da intensa vida urbana, marcados pelo elogio da Revolução Industrial, os escritores árcades escreveram odes ao capitalismo. Letra C. O carpe diem, o bucolismo e a influência da literatura da Antiguidade Clássica são alguns traços marcantes dessa escola literária. Letra D. Avessos ao iluminismo, os poetas árcades deram continuidade aos paradoxos e rebuscamentos da escola literária conhecida como barroco. E letra E. Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, é o maior representante do gênero épico dentro da poesia árcade brasileira. Olha para mim aqui agora para a gente começar a entender onde estão esses equívocos e onde está a alternativa correta. Esse nosso momento aqui de testes, de simulados, não é simplesmente para você achar a alternativa correta, é para que você aprenda as características da escola literária em estudo e para que você faça referências de onde estão essas outras escolas literárias, ok? Por exemplo, quando na letra A se fala do Dom Casmurro e do Machado de Assis, nós não estamos falando desse período do arcadismo do século XVIII, mas nós estamos falando do século XIX, segunda metade do século XIX, com a escola do realismo, ou seja, o arcadismo não vai fazer essa relação. Da mesma forma como acontece aqui na letra B, poetas de intensa vida urbana, marcados pela Revolução Industrial, escreveram odes ao capitalismo. Odes são homenagens. Os árcades não escreveram odes ou homenagens ao capitalismo. Primeiro que existem algumas questões aqui anacrônicas, termos que não eram ainda divulgados nesse período, mas muito pelo contrário, o que estava acontecendo com esses autores árcades é que eles estavam em contextos urbanos, mas os seus textos eram uma fuga do contexto urbano. O Fugere Urbem é exatamente isso. Enquanto eles estavam vivendo ali, nessa vila rica, nesse movimento perante a colônia, eles escrevem então as suas poesias para que de alguma forma eles estivessem em outro local, num escape literário. Então não é uma ode ao capitalismo, é muito pelo contrário. Ali a letra D diz que eles são avessos ao iluminismo e a grande verdade é que nenhuma outra escola literária foi tão influenciada pelo iluminismo como o arcadismo. Então, o iluminismo e o arcadismo são correspondentes nesse aspecto, eles não eram avessos e eles não deram continuidade aos paradoxos e rebuscamentos do barroco. É uma nova proposta de literatura que vai fazer uma ruptura com a literatura em questão, ok? E quando se fala dos Lusíadas de Luís Vaz de Camões, nós estamos falando então de um período totalmente anterior e ainda fora da literatura brasileira. É um poema épico que nós temos, um texto épico de Luís Vaz de Camões. Portanto, a letra C fala sobre o carpe diem, o bucolismo, a influência da literatura da Antiguidade Clássica e essas sim são características importantes para a nossa escola literária, ok? Faça essa aqui também, conseguiu fazer essas relações? Vamos então para a nossa última pergunta dessa noite do nosso caderno de literatura. Vamos lá? Pergunta na tela para você, presta muita atenção. Leia o texto e responda à questão. É um texto de Cláudio Manuel da Costa. Este é o rio, a montanha esta. Estes os troncos, estes os rochedos, são estes ainda os mesmos arvoredos, esta é a mesma rústica floresta. Tudo cheio de horror se manifesta, rio, montanha, troncos e penedos, que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre e urna é já funesta.
Ó, quão lembrado estou de haver subido aquele monte, e às vezes que baixando deixei do pranto vale umedecido. Tudo me está à memória retratando, que da mesma saudade o infame ruído vem as mortas espécies despertando. Além da qualidade que nós temos do texto, de fazer uma referência a esse movimento totalmente natural, elencando os elementos da natureza como se fossem próprios personagens que sofrem, que sentem, nós temos uma agudeza, uma beleza estética muito impressionante. Esse texto ele é escrito todo como um decassílabo. O que nós temos aqui é a estrutura de um soneto. São 2 estrofes de 4 versos, chamados quartetos, e depois 2 estrofes de 3 versos. E se nós fizermos a contagem fonética de cada um desses versos, nós perceberemos que eles são decassílabos, o que isso significa que cada um deles possui 10 sílabas poéticas ou fonéticas, o que traz musicalidade para esse texto. Então ele tem um ritmo. É este o rio, a montanha é esta, este os troncos, estes os rochedos, são este ainda os mesmos arvoredos. Além da rima, nós temos ainda a possibilidade de fazer essa contagem fonética, o que nós chamamos de métrica e escansão, ok? Vamos pensar um pouquinho então, baseado nesse texto. Neste soneto, podemos observar que o tema demonstra uma preocupação do eu lírico com a passagem do tempo e com a mutação de suas memórias no espaço idealizado, a natureza. A natureza está impregnada das memórias e guarda alegrias e tristezas do eu lírico. Essa aproximação eu lírico e paisagem denota um gosto pela vida idílica no campo. Esse traço nos remete a qual período? Letra A, ao período colonial, que valoriza as construções históricas da época. Letra B, ao período Árcade, que se inspira na simplicidade, ao fugir do sofrimento barroco, antecipando as idealizações românticas, a ideia da transição. Ou ainda nos remete ao período barroco, ao contrastar a realidade divina com a mundana. Ou ainda nos remete ao período renascentista, que realça as questões nacionais sobre as terras brasileiras. E por último, letra E, nos remete ao período trovadoresco, que valoriza as cantigas medievais líricas, conhecidas como cantigas de amigo. Ficou fácil para você essa pergunta, porque nessa noite nós estamos falando sobre a mesma escola literária, e essa escola literária, é claro, que é a Escola Árcade. E esse texto é uma rica referência ao arcadismo também. Ok? Essas foram as nossas questões dessa noite. Que bom que você prestou atenção em tudo. A gente já vai se ver no nosso próximo episódio, no mês que vem. Continue respondendo as suas perguntas de literatura, os seus simulados, e a gente se vê em breve no nosso próximo encontro. Valeu? Tchau, tchau!